Olá, meus amigos. Hoje eu vou falar sobre a estratégia primária da esquerda ocidental. O filósofo marxista Antônio Gramsci, ele postulou que aquilo que sustém uma sociedade são os pilares da sua cultura, as estruturas e as instituições do sistema educacional, a família, o sistema legal, a imprensa, a religião, na medida em que providenciam, a coesão social necessária para uma sociedade funcional e saudável. Transformando os princípios que essas instituições personificam, pode-se destruir a sociedade que eles moldaram. O seu pensamento seminal foi adotado pelos radicais dos anos 60. Muitos deles, obviamente, pertencendo à geração que atualmente detém o poder no Ocidente. Ok? O Antônio Gramsci, ele acreditava que a sociedade poderia ser subvertida se os valores que ela sustém fossem transformados para sua antítese, e os seus princípios cardinais fossem substituídos por aqueles mantidos pelos grupos que eram considerados estranhos, ou aqueles que ativamente transgrediam os códigos morais de tal sociedade. Devido a isso, ele propôs uma longa marcha através das instituições, como forma de capturar as cidadelas da cultura e transformá-las numa quinta coluna coletiva, através do seu interior, transformando-se e subvertendo completamente os valores cardinais da sociedade. Essa estratégia está a ser levada a cabo até o ponto mais ínfimo. A família nuclear foi largamente destruída. Eles visam destruir a família a qualquer custo, porque a família é a célula basilar da sociedade. A ilegitimidade deixou de ser um estigma e passou a ser um direito. Então, destruir a família também visa concatenar com o plano Kalergi, destruir a sua herança genética, destruir a sua memória dos seus antepassados. Destruir, misturar, acabar, entendeu? É isso que eles querem fazer, através da diversidade também. Isso concatena com o plano Kalergi, com o quebra-cabeça de Satanás, ok? Então, assim, destruindo também a família, eles visam destruir a propriedade privada, ou destruindo a propriedade privada, destrói essa família naturalmente, porque não tem, você se torna um mero cigano, entendeu? Então, assim, a trágica desvantagem das famílias sem uma figura paterna foi redefinida como uma neutra escolha de vida. É por isso que eles incitam as mulheres, na primeira oportunidade, de deixar seus maridos. Perdeu o emprego, abandona. É assim que faz, descartável. O homem se tornou descartável nessa sociedade. Por causa disso, eles envenenam a cabeça das mulheres. Não existe mais aquela mulher de antigamente que ajudava o homem. Que ajudava o homem a construir a sua casa, que ajudava o homem a construir a sua família, e que lutava por ele, que até, se fosse o caso de sustentar o cara, sustentava por uma questão de incapacidade momentânea ou incapacidade definitiva. Mas hoje o que nós vemos é o homem apenas fazendo esse papel, e eles destruindo o homem, que é a figura central. Então eles têm que efeminar o homem, porque se eles destruírem o homem, não haverá um patriarcado. E esse Ocidente vai ser facilmente substituído por um matriarcado, que vai ser destruído por um patriarcado de verdade, que daí será os islâmicos. Que o islâmico, ele não pode ir contra um patriarcado forte ocidental, conservador, nos moldes de Ronald Reagan, como teve no período de Ronald Reagan, um patriarcado forte, que manteve o Ocidente de pé, para que os comunistas não tomassem todo o Ocidente. Hoje, a ameaça é islâmica, com o Estado Islâmico, porque já vem a questão ideológica, não é? Então é por isso que nem os comunistas vão resistir com os islâmicos, com esse produto aí que vem sendo criado. E é por isso que muitos europeus têm agregado ao Estado Islâmico, por causa disso, É um estado de terror, um estado de caos, de barbárie, Então, assim, devido a isso, ele propôs uma longa marcha através das instituições, como forma de capturar as cidadelas da cultura e transformá-las na cultura coletiva, e destruir tudo. Então isso é o que tanto, isso é tanto assim que muitos afirmam que agora as crianças não precisam de um pai e de uma mãe, mas sim de um apoio de um adulto que se preocupa com eles. E aí entra o negócio da pedofilia, uma outra agenda esquerdista, que é a pedofilia. Eles incitam através da pornografia que homens adultos, já desde a adolescência, se interessem por crianças. Vejamos o Luiz Motti, no Brasil, com o manifesto Meu Menino Ideal, e que sequer foi punido pelas autoridades federais, pelas autoridades policiais federais, criou um manifesto pró-pedofilia,
própria pedofilia transgredindo totalmente o Estado de Direito, né? Hoje, a instituição Renajune fez apologia ao estupro de mulheres brancas, né? Se elas não aceitarem a miscigenação, estupro de mulheres brancas. A Renajune e a Polícia Federal não fez operação de tolerância para eles. Não vai fazer. Porque fazem parte do sistema podre. Ok? Eu estou gravando milhares de vídeos. Vai ser a minha meta é ter 1000 vídeos até o final de 2017. Somente sobre esse assunto de marxismo cultural. Ok? Então, assim, eu vou bater muito forte nessa tecla. Essa estratégia está observada, né? E, assim, o sistema de ensino educacional foi devastado. O seu princípio nuclear de transmitir uma cultura para as gerações sucessivas, né? Ele foi substituído pela ideia de que as crianças já sabiam o que era de valor superior a qualquer coisa que o adulto valorizava. Ou seja, que a criança não precisa de educação. Uma espécie de socioconstrutivismo proposto por Jean Piaget e que foi implantado de uma forma medonha por Paulo Freire no Brasil, que é o fruto dessa educação podre que nós vivemos no Brasil, que vocês vivem no Brasil hoje, né? E infelizmente ainda minha filha está no Brasil. Espero que a mãe dela tenha consciência e um dia ela retire ela e traga ela para cá, para que tenha homeschooling, né? Então, mais uma intenção de encaminhar esse vídeo, né? Então, assim, a consequência dessa política centrada nas crianças foi a propagação do analfabetismo e da ignorância, legado de Jean Piaget e também, enfim, toda uma combinação de trabalho de Vygotsky, Jean Piaget, Paulo Freire, né? Que esse emburrecimento, né, massivo, a ausência da figura do professor, instrutor, a desobediência à autoridade do professor, né? Veja a comparação no passado, no regime militar, né, que teve o contragolpe militar, existia uma educação disciplinada e regrada, onde as pessoas elas aprendiam sim, não só pela repetição, mas pelo aprendizado em si das coisas, né? Então, e eles querem que as pessoas tenham uma capacidade limitada para o pensamento independente, não é? Então eles te cerceiam o autodidatismo, o proativismo, né? Eles te fazem o culto à vulgaridade. De que forma que eles combateram uma pesquisa saudável no Google? Incentivando as pessoas a buscarem somente coisas irrelevantes, coisas que não prestam. E é claro, aquilo que for interessante, que incomodar o sistema, eles tiram, como tiraram o meu canal no YouTube, que estava crescendo cada dia mais. Por isso estou focando, né, nesses vídeos que eu quero que vocês baixem. Baixem esses vídeos, ok? Para seus filhos, para a educação de seus filhos, ok? Não estou preocupado em fazer like aqui, não. O meu trabalho é de formação de mentes, diga-se de passagem, ok? Eu sempre tive esse viés. Então essa agenda dos direitos, né, voltando também um pouquinho ao assunto, a questão é, hoje, as provas são optativas. Qualquer retardado acerta. Hoje passar em concurso, qualquer decoreba retardado passa. Mas aquele que aprende de fato, esse não. Esse não vai querer concurso. Vai querer empreender. Então essa agenda dos direitos também é conhecida como politicamente correto. E subverteu a moralidade ao desculpar-se os erros dos autos designados grupos vítimas, tendo como base a ideia de que as vítimas não podem ser responsabilizadas pelo que fazem. Né? É o que a gente vê no Brasil com a Maria do Rosário, né, defendendo bandido, defendendo estuprador e tudo mais. Né? A lei e a ordem foram igualmente minadas. Isso é um projeto da esquerda, né? Uma esquerda como um todo. Então eu não falo nomes, mas é um projeto da esquerda como um todo. Né? Com os criminosos a serem caracterizados como pessoas muito para além do castigo, uma vez que eram vítimas do que foi classificado como sociedade injusta. Devido a isso, inúmeras feministas radicais, os grupos antirracistas e os militantes homossexuais da ideologia queer transformaram os homens, os brancos e especialmente os cristãos como proponentes primários dos valores basilares da civilização ocidental e inimigos da decência. Uma estratégia ofensiva de neutralização foi criada como forma, né, de manter os propagadores dos valores ao cidadão da civilização ocidental na defensiva, essencialmente caracterizando-os como culpados até que prova o contrário. E aí, se você insiste, eles te processam, eles te prendem, usam operações de intolerâncias para te calar, e é assim que eles vêm fazendo, ok?
Devido a isso, as feministas radicais, os grupos antirracistas e os militantes homossexuais que fizeram isso, eles geraram todo essa hecatombe ideológica. Essa forma de pensar revertida assenta na crença de que o mundo encontra-se dividido entre os poderosos responsáveis por tudo que existe de mal e os oprimidos, totalmente inocentes de qualquer mal. Ou seja, você capitalista, você é o mal. Você tem uma empresa, você é o pequeno burguês, destrói. Mas o monopolista que financia eles, né, em grandes monopólios como Cosan, Monsanto, Suzano, né, grandes monopólios brasileiros que se alinham a eles, hoje o Walmart, né, já foi a ideia que ele foi um capitalismo de verdade com custo alto, hoje é um monopólio, os monopólios das telecomunicações, ou os monopólios da mídia, como o YouTube, como o Facebook, enfim, esses não são atacados, né, ou até são atacados, mas são brandos. Por quê? Porque de uma certa forma permitem também. A grande imprensa, de uma certa forma atacada, mas permite. Então eles nunca serão derrubados. Os únicos que vão cair somos nós, que vamos manter, né? Mas se todos nós fazemos o trabalho que eu estou fazendo hoje, eles não terão a força que precisam, ok? E você vai educar seu filho, porque esse trabalho aqui não é para você só apenas, é para minha filha em primeiro lugar. Em primeiro lugar é para minha filha, para os meus filhos que eu ainda quero ter, com uma mulher de mesma compatibilidade que eu, ok? Então, assim, isso é doutrina marxista pura. Isso gerou a crença de que o sentimento nacional, o nacionalismo, é a causa de muitos problemas no mundo. E como consequência, instituições transnacionais como a União Europeia, a ONU, bem como as doutrinas que apoiam as leis internacionais em torno dos direitos humanos, estão de modo incremental a passar por cima das leis e valores nacionais. Por isso que hoje eles usam artistas internacionais, esses globalistas, socialistas, marxistas, como George Soros, eles financiam Beyoncé, Lady Gaga, Britney Spears, com todo o valor marxista possível, de alta prostituição, indução ao homossexualismo. As suas músicas induzem você a ter um comportamento promíscuo e homossexual, pansexual, né? Diga-se de passagem, concatenado também com a teoria Kirk, que eu vou abordar num outro vídeo, né? Já estou abordando num outro vídeo. Então, assim, eles vêm fazendo isso de uma forma calculada, concatenando várias nuances, várias vertentes, a fim de destruir, implodir por dentro a sociedade, a nossa sociedade por dentro, né? Então, assim, peço também que vocês baixem um documentário chamado A Agenda, um documentário que está no YouTube, está correndo, um documentário muito bom. Então, esses artistas, eles sempre vão defender o marxismo. Você nunca pode apoiar um marxista, um artista. Jamais apoie um artista. Porque nós temos que proteger as nossas crianças. Não deixe que as suas crianças, né, acompanhem. Pô, já foi seu tempo que você escutava Richard Bach, que você escutava Bach, né, Johann Bach, Richard Wagner, né, Frank Sinatra, vem escutando Frank Sinatra. Eu tenho que ir no Instituto Goethe para emprestar agora, aqui nos Estados Unidos, para emprestar um CD aí, para colocar no meu Impala 3.8 V6, né? Colocar um CD de Wagner, de Strauss, e, enfim, de tantos outros, né? E agora você tem que escutar essas porcarias fabricadas pela mídia, Lady Gaga, né? E eles trabalham com faixas de frequência, também vou abordar nos meus vídeos. Faixas de frequência para induzir você ao comportamento. Acima de 440 Hz. Enfim, é isso que eles usam. Então essas instituições que eu mencionei, elas têm compromisso com o relativismo moral e cultural e têm incutido isso nas pessoas que seguem esse relativismo e que geralmente estão no Estado. Geralmente integram o Estado, são concurseiros ou são comissionados, né? Contra o grupo que garante um poder supremo e antidemocrático aos burocratas, que não só estabelecem as regras da diversidade, como tornam ilegal qualquer tipo de voz contrária às atitudes permitidas. E eles formam também agências anti-esquerdistas. Ou seja, que não são anti-esquerdistas, são esquerdistas. Veja só, o Saul Alinsky, ele falava que o rebelde teria que se inspirar no primeiro rebelde da história, que foi Satanás, que ganhou até um reino para si. E dessa forma junta as pecinhas do quebra-cabeça.
A doutrina do oprimido e do opressor é a grande mentira que muitos dentro das elites esquerdistas usam para justificar o seu apoio às formas de pensar totalmente divorciadas da realidade e da natureza humana em si. Fundamentalmente, a aquisição do poder encontra-se no âmago do sistema de crenças esquerdista, né, usando para isso soldados rasos como verdadeiros crentes, o idiota útil. Né? Stalin referiu-se aos idiotas úteis, né? Aqueles que eles usariam, né, para implodir e que depois o Estado seria Deus. Então essa fonte, uma vez que o propósito primário único da elite esquerdista é a aquisição de poder absoluto, é bom lembrar aos militantes homossexuais, às feministas, aos multiculturalistas, aos cotistas e enfim, idiotas úteis do esquerdismo, né? Enfim, para formar o coletivo, porque se você que é uma outrora feminista, que você que é uma outrora gaysista, você que é uma outrora cotista, você discordar deles, eles vão te perseguir. O ateísta, também, que também é utilizado, né? Então, que se eles forem bem-sucedidos nos planos de subversão sexual, cultural, né, todos nós, inclusive eles, seremos governados por um sistema político autoritário. Né? Então, eles fazem isso, né? Você tem que entender que todos nós vamos ser governados e controlados por um sistema político autoritário, onde todos nós seremos zumbis. Aquilo que está descrito no livro de Aldous Huxley, Admirável Mundo Novo. Ok? A tragédia dos idiotas úteis é que, como dizia Yuri Bezmenov, né, um dissidente do regime comunista, eles só se percebem que estão do lado errado da moral e da decência quando a bota esquerdista se assenta no lombo deles, né, e quando ela se assenta nos seus pescoços. Né? A feminista só vai perceber que foi enganada quando vira o governo esquerdista ignorar por completo muito do genuíno sofrimento pelo qual muitas mulheres ocidentais atravessam, especialmente em países que deveriam ser paraísos feministas: Suécia, Holanda, Venezuela, Cuba, Coreia do Norte. Ok? Semelhantemente, os militantes homossexuais pederastas, muitos deles pedófilos, a maioria pedófilo, só se perceberão que a sua integridade física toma um lugar subalterno sempre que isso entra em rota de colisão com a agenda de esquerda política. Quando situações que como as situações se tornam comum, uma situação ali que agressões e de uma série de outras coisas aqui, tá ok? Então assim, meus amigos, existem N situações, né? A Europa anticristã, ela piora a condição dos homossexuais. É um outro vídeo que eu estou escrevendo, que eu vou fazer aqui. Eu quero que vocês vejam também, né? Anti-homossexualismo, né? E eu vou mostrar porque a Gestapo está agindo para destruir as liberdades de vocês também, né? Não sou homossexual, nunca fui homossexual e jamais ousaria ser. Gosto de mulher sempre gostei de mulheres loiras, né? E sempre fui inclinado a ser perseguido por causa desse meu pensamento. Semelhantemente, os militantes homossexuais, já como eu já disse, né? Então assim, tal como aconteceu com os idiotas úteis que foram descartados por todos os revolucionários, mal esses conquistaram o poder total. Vai ser irônico observar, você pode ver o avião do Eduardo Campos caiu, o Teório Zavascki foi eliminado. Nunca ninguém matou mais comunistas que os próprios comunistas, né? A mesma coisa os nazistas. Nunca ninguém matou mais nazistas que os próprios nazistas. Ok? Então, uma vez conquistaram o poder, vai ser irônico observar num futuro cada vez mais próximo as feministas e os ativistas homossexuais adotarem um discurso mais conservador quando se mentalizarem que a sua luta pela igualdade foi um logro. A gente pode ver essas ativistas como Sarah Winter e Carla Zambelli já tomando a postura conservadora, mas continuam sendo ativistas feministas. Joyce Hasselman também, né? E foi um logro e que eles mais não foram do que peões descartáveis do jogo do xadrez político, que teve como profetas importantes Karl Marx e seus discípulos da escola de Frankfurt, de Herbert Marcuse e George Lukács. Ok? Então espero ter falado um pouco sobre Gramsci. Tem uma série de Gramsci, né, que eu vou falar muita coisa sobre Antônio Gramsci e vocês vão entender qual que é a estratégia primária da esquerda ocidental nesse vídeo. Eu agradeço a todos. Desculpa aqui pelas falhas, né? E é isso aí, tá bom? Um abraço.